Hellboy em Hell, analisado por um teólogo. Nós temos aqui a Artisan Edition, já é a parte 7 do meu vídeo. Estou fazendo aqui, analisando teologicamente. Aparece aqui então, falando-se de um outro mago, né? Ele aparece num cavalo. O cavalo que aparece na Bíblia, no livro de Apocalipse, o único cavalo que aparece na Bíblia é no livro de Apocalipse, falando, claro que tem os cavalos dos reis, dos medos, dos persas, etc. Mas aqui é um cavalo, como o Hellboy é associado ao Apocalipse, talvez associando aos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Talvez, não sei. Eu sei que o cara está sobre um cavalo aqui. No historicismo, quer dizer, representa... O historicismo é uma teoria de interpretação das profecias bíblicas, representa como que se cada cavalo de um dos 4 cavaleiros do Apocalipse é um período de tempo representando o cristianismo, né? Estava se aplicando ao futuro, e você vê ali e entende que o cavaleiro primeiro é o branco, e realmente no começo ali todos os atributos que é dado ao cavaleiro representam o cristianismo no seu começo, quando ele estava ali por ser escrito pelo profeta João, que era também apóstolo. E aí o cavaleiro representa então o começo do cristianismo, onde Jesus tinha fundado lá os princípios da igreja cristã. Depois viria outros cavaleiros que representariam a apostasia da igreja, a igreja se afastando da mensagem, se tornando corrupta, se tornando uma igreja que traria imagens, que traria coisas do paganismo, ideias de outros deuses, etc., para dentro da igreja, figuras de santo, e tirando a centralidade da salvação da pessoa de Jesus Cristo, tirando a mensagem principal de que somente Jesus era o salvador da humanidade. Então agora viria depois o outro cavaleiro, que é o cavaleiro negro, representando a idade das trevas, né, trazendo peste, morte, que foi a perseguição grande que fez com que a igreja fosse quase toda dizimada, e o cerne da igreja tornando-se todo pagão, né? Depois vem o 4º cavaleiro, que representa o período final da história desse mundo, que é a vitória e a retomada do cristianismo, não como dizem os evangélicos de hoje em dia, não com o governo, com eleição, mas sim o próprio Cristo voltando e governando a terra, governando e levando os salvos para viver no seu reino no céu, né? Essa é a mensagem cristã. E aqui vem do ponto de vista da fantasia, do Hellboy, né, a esses seres, esses demônios que estão sempre acompanhando e vendo. Aqui o ser Edward Grey, que seria aquele homem da Idade Média, né, do século XIX, aquele investigador paranormal, vai dizendo aqui, vai colocando várias coisas, um selo, né? Esse selo aparece no livro do Apocalipse, um selo. Esse selo é para que ninguém entre na casa, aqui na história do Hellboy. No Apocalipse, o selo é um selo que só pode ser aberto pelo Cordeiro. A mão do Hellboy, ela abre vários segredos, várias coisas apocalípticas, várias coisas no sentido da destruição. Apocalipse quer dizer revelação, né? Tanto que em inglês é revelation, né? Quer dizer revelação da mensagem de Deus, quer dizer algo que Deus queira que a humanidade saiba que vai acontecer, e realmente tem se cumprido, tem mostrado ali os elementos da Bíblia. E aqui então a gente vê o Sr. Edward Grey mandando, né, deixando que o Hellboy apareça como que numa nova oportunidade de vida, dizendo: você teve a oportunidade de recomeçar, uma oportunidade rara, então aproveite ela. Só que ele não voltou para o nosso mundo, ele está num novo mundo, que é um mundo lá nas bordas do inferno, sem o reino, sem ele como rei, sem o Hellboy quebrando as barreiras do céu e do inferno. Essa barreira seria a terra, e teria que transformar a terra no inferno para que pudesse se romper essa barreira e o inferno expandir seu reino lá para o reino do céu, como que se o céu fosse apenas um reino qualquer, né? Ali na Bíblia nós vemos o conceito de que Deus é onipotente, então jamais os espíritos caídos, né, os seres angelicais caídos, jamais se tornariam, em hipótese alguma, mais poderosos do que Deus. Mas sim, Deus faz uma concessão para que os seres, que eles possam provar o caráter do próprio Deus, para que Deus seja mais conhecido, para que se entenda mais a fundo a Deus a partir da experiência da desobediência da humanidade, a partir do governo invisível de Satanás, de Satã, deste anjo mau.
Esse é o conceito que a Bíblia passa. Aqui nós vemos então a discussão do Edward Grey com um outro mago, um outro pesquisador de paranormalismo do seu tempo, contemporâneo dele, né? Falando que ele mentiu, você mentiu para o Hellboy, né? Hellboy na verdade não é livre. Não, não é que eu menti, começa uma discussão ali, aí é necessário ler o quadrinho, né? Mas aparece essa figura desta mulher aqui, que seria uma mulher que teria profetizado algumas coisas nesse sentido, né? No século XIX você teve a profetisa cristã chamada Ellen Golden White, mas com certeza não deve se referir a nada disso, né? Ninguém que tenha tido visões e sonhos revelando características para seu tempo, né? Mas aqui ele vai fazendo várias alusões, né? Figuras da Bíblia como pombas, representando a liberdade, que o Hellboy seria livre, etc. E você vai vendo aqui figuras que se vê em torno, ao entorno ali, que seriam almas desencarnadas ali, não desencarnadas porque estariam no inferno, né? E a Bíblia não fala de almas, a Bíblia fala que a morte será sanada com a ressurreição. Por isso foi ressuscitado Lázaro, por isso foi ressuscitado a sogra de Pedro, o filho da viúva lá na época do Carmelo, e tantas outras pessoas ressuscitadas. Quando Jesus morreu na cruz, teve um terremoto e as pessoas ressuscitaram ali por ocasião, é o que diz o Evangelho de Mateus. E também as irmãs de Lázaro, quando Lázaro morreu, um dos melhores amigos de Jesus, Jesus chorou porque não havia nada de bom ali na morte, não havia nada de consolo na morte. Jesus não tinha nada de bom para falar, tanto que Jesus evocou Lázaro de volta e o trouxe à vida. E as irmãs disseram: nós sabemos que o nosso irmão vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Isso está em João capítulo 11, e elas vão contando lá, versículo 23, Jesus chorou, etc, pelo amigo Lázaro e trouxe ele de volta. Claro que Lázaro morreu novamente, depois de idade, segundo a história bíblica, a narrativa bíblica, mas isso ali está mostrando para nós que Jesus é a ressurreição e que ele tomou Lázaro como exemplo. E Lázaro depois seguiu adiante de Jesus, levando o seu burrinho. Quando Jesus foi aclamado rei, ele entrou sentado num burrinho na cidade de Jerusalém, e as pessoas o aclamaram com palmas, reconhecendo a Jesus como o Filho de Deus, como o grande rei de Israel, esperado e profetizado por Davi. E Jesus sabia que ele iria morrer e etc. a história, né? Aqui na história de Hellboy nós temos ele aqui que vai recomeçar, aparecem outras almas que vão discutir com ele outros conceitos e o vão levando pelas ruas e dizendo de espíritos que há ali, como o espírito de alguém que se tornou um vampiro, né, que sobreviveu ali a várias maldições e que aterroriza as ruas ali no inferno, né? E aqui vai mostrando outros seres, outros espíritos, que essa parte que eu ainda não li lá na minha... Mas a gente vê aqui um dos senhores do inferno aqui, né? Depois eu vou ler sobre esse chicote aqui e vou dizer para vocês. Mas aqui vai falando do inferno como sendo um lugar, como sendo um reino, etc, né? Como a Bíblia fala o contrário disso, que é apenas uma punição, um castigo, um fogo espiritual que a pessoa recebe a paga ou o merecimento ou o castigo pelas suas obras ruins e por ter praticado o mal sobre as outras pessoas. Aqui nós vemos então sempre a figura da serpente, a serpente aos pés, pessoas ainda sofrendo ali no inferno, tentando viver e sendo castigadas e sendo punidas, né? Então Hellboy sempre brinca com essas coisas e são conceitos tirados da Bíblia, tirados do misticismo, tirados da tradição europeia, da tradição de livros clássicos, de espíritos grandes evocados, etc. Coisas que aparecem ali, né? Aqui na Bíblia nós não temos esse conceito de espíritos que ficam presos, etc. Sim, os espíritos eles têm poderes, né? Eles foram anjos, são seres decaídos que discordam de Deus e eles têm capacidade, eles têm a liberdade enquanto